Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos com graça e paz do Senhor. E então convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro dos Atos, capítulo 9. E o texto de hoje vai do versículo 32 até ao versículo 43. No último domingo estivemos também neste capítulo e hoje terminaremos a leitura e a exposição deste texto, versículo 32 ao versículo 43. O título da mensagem é Jesus presente, Igreja em Movimento. Eu creio que todos os irmãos sabem que num casamento saudável, mesmo de muitos anos, há sempre questões a melhorar, não é? Questões a acertar. Lá em casa nós estamos quase a fazer 15 anos de casamento e ainda existem algumas questões a mudar, como devem calcular. Uma delas acontece quando nós estamos a ver uma série. Portanto, nós estamos a ver a série e, como os irmãos sabem, se verem séries, normalmente o enredo da história encaminha para chegar ao fim do episódio e ficar um suspense muito grande, não é? Portanto, estamos a ver a série e o episódio termina exatamente quando fica aquela vontade de ver mais. E então, lá em casa acontece as duas perspectivas. Eu acho que não devemos continuar, ou seja, eu gosto de ver episódios do início ao fim. Portanto, se não é para terminar o próximo, eu não quero começar o próximo. A Daniela acha que não, acha que por causa da curiosidade nós podemos ver 10 minutos do próximo e depois vemos o resto depois. Ora, como os irmãos sabem, também num casamento saudável, normalmente a opinião da mulher prevalece. E então, normalmente, nós vemos as séries assim, metade do episódio até à metade do próximo e assim, nunca é o episódio completo. Agora, mas imaginem que estão a ver uma série e a série encaminha para esta tensão, o argumento chega a um ponto de total interesse e o episódio termina e nós escolhemos ver o episódio seguinte e o que acontece a seguir não tem nada a ver com o episódio anterior. Imaginemos que o argumento cresce e de repente nós vemos o que está a seguir, ou também serve num capítulo de um livro. Nós estamos num capítulo de um livro e o enredo está a crescer e nós começamos o próximo capítulo e nada é igual. O enredo é diferente, a história é diferente, as personagens são diferentes. Imaginam o quão decepcionante isso seria. Quanto nós ficaríamos decepcionados com aquela série. Certamente olharíamos para o que estava perante nós e iríamos dizer que alguma coisa estaria errado. Fosse com o capítulo do livro, fosse com o episódio da série. Aquilo que nós temos visto, irmãos, no livro dos Atos, é uma continuação daquilo que os Evangelhos nos apresentam. Os Evangelhos terminam com Jesus vivo. Certo? Jesus morreu na cruz, mas Jesus ressurgiu. E a missão de Jesus está em andamento no final dos Evangelhos. Está em andamento. Aliás, uma das frases mais fortes, ou de um dos mandamentos mais fortes do Senhor Jesus dado aos discípulos, acontece no final do Evangelho de Mateus. Ora, quando nós olhamos para o livro dos Atos, que é o episódio seguinte, que é o que está a seguir, o que é que nós vemos? A mesma missão, o mesmo poder, o mesmo Jesus. No capítulo 1, Jesus ainda está presente, antes de ascender aos céus. Jesus ainda guarda algum tempo para dar instruções muito claras aos discípulos dos tempos seguintes. Mas depois nós podemos pensar, bem, Jesus ascende aos céus e agora as coisas vão mudar. Agora o enredo vai mudar. Porque Jesus já está presente. Agora é a vez dos discípulos seguirem o caminho. As coisas vão mudar. O enredo, a história, o argumento vai mudar. Vamos a ver no livro dos Atos é que o enredo não muda. A história segue exatamente como estava a decorrer até aqui. A única diferença é que Jesus não age por ele próprio, mas está a agir através da Igreja. Aquilo que nós vemos no livro dos Atos é, irmãos, a mesma missão,
o mesmo poder, o mesmo Jesus. Ele continua a ser a personagem principal do livro dos Atos. Vamos ler a passagem. Versículo 32 até ao 43. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter connosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Até aqui a leitura. Em Atos 9, Jesus não aparece fisicamente. Jesus não aparece fisicamente no cenário de Atos 9. Mas tudo o que acontece carrega a sua marca. Tudo o que acontece, Jesus está presente. Um homem chamado Saulo, a caminho de Damasco, é interrompido por uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus intervém na vida daquele homem para a sua conversão, para o seu arrependimento. Chama-o para si. Agora nós vemos Pedro. O texto direciona a atenção agora para Pedro, interrompe a atenção que estava a dar a Paulo e direciona para Pedro. E nos mostra Pedro a fazer 2 milagres. Mas nestes milagres, Jesus está presente. Jesus continua a ser a personagem principal. A marca de Jesus continua a ser vista. A ação de Jesus continua a ser vislumbrada. Agora, através de Pedro. Irmãos, olhamos para estes 2 episódios, a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas, executados por Pedro, e nossas mentes direcionam-se muito rapidamente para 2 episódios da vida de Jesus. Muito rapidamente. A nossa mente vai para 2 episódios em que as semelhanças entre um e outro são tantas que é impossível considerar que são por acaso. Lucas, na forma como escreve, os detalhes que usa para descrever estes 2 episódios, quer exatamente dizer-nos e deixar claro, e para que não tenhamos dúvidas, de que Jesus está presente. Aceitam o desafio de ler estes 2 episódios que estou a referir nos Evangelhos de Marcos e no Evangelho de João? Então vamos ler João capítulo 5, sem perder aqui a nossa passagem principal. Mas vamos ler em 1 João 5. Iniciando no versículo 1, diz assim o texto: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém.
Ora, existe ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Agora, o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, também capítulo 5. Iniciando a leitura no versículo 21. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temais, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Quantas semelhanças existem entre estes 2 episódios de Atos, em que Pedro cura um paralítico chamado Enéas e ressuscita uma mulher chamada Dorcas, e estes 2 episódios da vida de Jesus, em que Jesus dá cura a um homem que estava paralítico junto a um tanque, aguardando um milagre na sua vida, e ressuscita a filha de Jairo. O livro dos Atos não é apenas a história da igreja primitiva, irmãos. O livro dos Atos é o padrão da igreja para todos os tempos. O que vemos nestas 2 passagens responde a 2 perguntas muito importantes que nós precisamos fazer. A primeira é: Jesus é uma presença viva na igreja? Nesta igreja, no livro dos Atos? Jesus é uma presença viva ou não? É. Não há dúvida. O próprio relato, como Lucas escreve, já considerámos atrás, mostra-nos que há o cuidado de evidenciar que Jesus está presente em todas as ações dos discípulos. Jesus é uma presença viva na nossa igreja hoje. É. Isto leva-nos à segunda pergunta. O que é que acontece quando Jesus está realmente presente no meio da sua igreja? Irmãos, o que é que acontece quando Jesus está mesmo presente no meio da sua igreja? Quais são os resultados disso? Jesus está sempre presente, é impossível que Ele não esteja. É verdade. Ele é o cabeça. Ele é quem nos dirige, é quem nos guia. Mas será que Jesus está mesmo sempre presente nas nossas vidas? Será que Jesus está sempre mesmo presente na vida da nossa igreja? O que é que acontece quando Ele está realmente presente e a sua presença é notória em nós? Queria que, olhando para estas passagens, víssemos 3 aspectos que mudam quando Jesus está.
Quando Jesus é uma presença notada e notória. Nos primeiros aspectos, se Jesus está realmente presente no meio da sua igreja, a primeira coisa que muda não é tanto o que fazemos, mas o que nós vemos. A nossa visão muda. A nossa perspectiva das coisas muda. Onde Jesus está presente, na igreja onde Jesus está presente, a igreja é atenta às necessidades do próximo, porque Ele abre os nossos olhos para as necessidades de quem está perto de nós. O versículo 32 diz-nos que, passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. O texto começa por dizer que Pedro desceu, que passou por vários lugares. Há um movimento claro que o texto se refere a Pedro. Há disponibilidade para o serviço. Há movimento. Pedro anda, Pedro caminha, Pedro desce, Pedro procura aqueles que tinham necessidade. Pedro não está fechado num lugar confortável, não está imóvel, mas Pedro mexe-se. Pedro está disposto a servir. Há movimento na ação dos discípulos, dos apóstolos. E é nesse movimento que ele encontra Enéas, este homem. Um homem paralisado há 8 anos, preso a uma cama, sem qualquer perspectiva de mudança. É esta a necessidade que Pedro encontra neste lugar em Lida. Um homem paralítico, sem esperança, imóvel. E Pedro não passa ao lado desta necessidade. Pedro não ignora. Pedro para. Pedro vê. Pedro está atento à necessidade deste homem. Na outra cidade, em Jope, parece que era um antigo porto marítimo. Até é possível que tenha sido o lugar de onde Jonas partiu na sua fuga do Senhor. Nesta cidade encontramos outro cenário. Pedro encontra uma mulher chamada Dorcas, ou Tabita, cujo nome significava gazela. Uma mulher notável. Uma mulher notável pelas suas obras, pela sua generosidade. Era reconhecida por isso. E aqui a situação é diferente do homem paralítico. Neste caso, Dorcas adoeceu, diz o versículo 37, que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Veio a morrer e a levaram até para o cenáculo. Mas diz mais o texto, no versículo 39, que Pedro, chegando ao cenáculo, todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. O texto faz questão de nos mostrar isto mesmo, as viúvas. O texto faz questão de nos mostrar a dor que a perda de Dorcas estava a causar junto àqueles que a amavam. O texto fala de túnicas, de choro. Lucas não apressa a narrativa. Lucas quer deixar claro que há dor sentida neste momento. Ele deixa-nos sentir a perda. E Pedro é impactado por essa perda. Pedro é impactado por essa dor. Jesus viu o paralítico no tanque. Jesus dirige-se para o paralítico no tanque. E sabendo que ele estava assim há muito tempo, ele pergunta: queres ser curado? Atenção às necessidades do outro. Sensibilidade para com as necessidades daquele que sofre. Queres ser curado? Queres ser curado? Quando Jairo aborda o Senhor Jesus pela sua filha, que naquele momento ainda doente, Jesus foi. É o que o texto nos diz. Jesus foi. E imediatamente foi com ele. Jesus não perdeu tempo. Jesus não pediu àquele homem para esperar. Jesus foi. Quando Jesus está presente na igreja, não há indiferença. Não pode haver indiferença. Quando Jesus está presente na igreja, os nossos olhos devem estar abertos para a necessidade do próximo. A nossa atenção deve estar centrada nessas necessidades. Uma igreja que está atenta às pessoas. Uma igreja que está atenta às dores. Uma igreja que vê necessidades. Uma igreja que sejam as necessidades físicas e espirituais ou espirituais, está sensível a essas necessidades. Está sensível.
Portanto, uma igreja em movimento, que é aquilo que nós queremos ser, uma igreja que cresce, uma igreja que cumpre o propósito de Deus, não é uma igreja ocupada ou apressada, mas é uma igreja atenta, sensível, que sabe parar diante da dor, que sabe parar diante da dificuldade, que não ignora essas dores, que não ignora essas dificuldades. A pergunta é: que necessidades nós temos deixado de ver por estar demasiado apressados? Que necessidades nós temos deixado de estar atentos porque andamos a correr atrás de alguma coisa, muitas vezes atrás de coisas erradas? Que necessidades estão a passar ao nosso lado sem que nós as vejamos, sem que nós estejamos atentos a elas? Se Jesus está na nossa vida, nós devemos ser pessoas que reconhecem facilmente as necessidades do próximo, daquele que está próximo de nós. Porque Jesus era assim. Jesus viveu assim. Jesus mostrou que esse é o padrão daquele que o segue. Estar atento às necessidades que estão à nossa volta. Mas, irmãos, ver a necessidade não é suficiente. Parece um paradoxo dizer isto. Mas estar atento à necessidade, ver a necessidade e contemplá-la não é suficiente. Às vezes nós acreditamos, quando contemplamos alguma coisa na vida de outra pessoa, que essa necessidade é grande demais para Deus. Temos falado isto insistentemente nas últimas semanas. Dos julgamentos que nós facilmente fazemos acerca da vida dos outros. E que achamos que Deus não tem a capacidade de mudar aquele comportamento. Que Deus não tem a necessidade de salvar aquela pessoa. A capacidade. Portanto, muitas vezes nós até identificamos as necessidades, mas olhamos para elas e dizemos: é grande demais para Deus resolver. É grande demais. Então não vale a pena sequer estar a incomodar Deus com isso. Quando olhamos para este texto e quando olhamos para Jesus, quando Jesus está presente, Ele mostra-nos, Ele abre os nossos olhos para a necessidade, mas Ele mostra-nos que nada é grande demais para o seu poder. Nada. Absolutamente nada. E este é o segundo aspecto. Onde Jesus está presente, a igreja confia no seu poder. Porque em Cristo e através de Cristo nós recebemos confiança de que nenhuma dificuldade é grande demais para Ele. Para Ele. Não é para nós, para Ele. 8 anos paralisado. Enéas. 8 anos numa cama, sem esperança. Pedro olha para ele e ele não oferece um método. Não lhe diz: olha, tens que fazer isto, isto e isto. Não lhe oferece uma técnica. Não lhe oferece uma solução médica. Não lhe oferece palavras vazias. Não lhe oferece uma promessa que daqui a algum tempo... Não. Disse-lhe Pedro, versículo 34, Enéas, Jesus Cristo te cura. Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. Pedro sabe em quem está o poder. Pedro sabe quem tem o poder para curar este homem. Pedro não chama a atenção para si mesmo. Ele aponta única e exclusivamente para Jesus Cristo. E diz-nos o texto que Enéas se levantou imediatamente. Tal como o paralítico lá no tanque de Betesda. Enéas levanta-se imediatamente. 8 anos de paralisia não resistem à palavra do Cristo vivo. Não é possível resistir à palavra Jesus Cristo te cura. No cenáculo, em Job, a situação ainda é mais grave. Dorcas não está doente. Dorcas está morta. Pedro pede que todos saiam daquele lugar, onde já estavam viúvas, onde estavam a mostrar toda a sua dor pela perda de Dorcas. Todos saem e Pedro, pondo-se de joelhos, diz o versículo 40, orou. Pedro orou. Pedro ora.
que é que esta oração nos diz? O que é que Pedro demonstra orando? Pedro diz-nos que a confiança que ele tem na ressurreição daquela pessoa não está nele. Pedro mostra-nos que ele não controla a situação e sabe que não controla. Ele sabe que não tem qualquer poder em si mesmo que seja seu para fazer levantar aquela mulher. Mas ele depende do poder de Jesus Cristo. Ele depende disso. Ele depende. De joelhos orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Isto não é uma imitação teatral daquilo que aconteceu lá na casa de Jairo. Pedro era um dos que estava naquele momento, quando Jesus também disse àquela menina: levanta-te, e ela levantou. Isto não é uma imitação teatral. Pedro não está a tentar ter o mesmo poder de Jesus. Não está a tentar mostrar às pessoas: olhem para mim porque eu faço o mesmo que Jesus faz. Não. Se fosse assim, Pedro não orava. Pedro simplesmente dizia: Tabita, levanta-te. Mas Pedro orou. Pedro confiou que o poder estava em Jesus. Pedro pediu, intercedeu para que aquela mulher pudesse ser levantada da morte. A ligação com Jesus é total. Jesus está presente. E os discípulos, os apóstolos, Pedro, dependem profundamente do poder de Jesus e não deles. Irmãos, a igreja não avança porque é capaz. Tiremos isto da nossa mente. Não achemos que a igreja vai crescer, que a igreja vai cumprir o propósito de Deus porque há em nós capacidade para o fazer. Não achemos que a igreja vai avançar segundo o propósito de Deus porque tem pessoas capazes, pessoas com habilidades suficientes, com discernimento suficiente, com maturidade suficiente para fazer a igreja avançar, porque isso é um erro. É um erro. A igreja não avança porque é capaz, a igreja avança porque confia naquele que é capaz. A igreja pode avançar porque confia e ora e entrega tudo nas mãos daquele que tem todo o poder para fazer a igreja avançar. Há tantas necessidades, ainda há pouco falávamos disso. Há tantas dificuldades à nossa volta. Há tantas crises pessoais. Há tantos desafios no meio da igreja. Há tanto cansaço espiritual. Há tanta dor física. Há tanta enfermidade física. Mas também há tanta enfermidade espiritual no nosso meio. Nós somos humanos. Somos imperfeitos. Nós cansamos espiritualmente. Nós passamos por crises, por momentos de perguntas para as quais não temos resposta. Muitas vezes nós parecemos paralíticos, que não estamos mortos, mas estamos inativos. Às vezes nós olhamos à nossa volta e vemos tantas necessidades que gostaríamos que Deus intervisse. Vemos tantas vidas que nós pensamos: porque é que Deus não intervém com aquela vida? Vemos tantas pessoas que nos parecem de facto paralíticos, porque não andam, espiritualmente falando. Vemos tantas necessidades. Nós próprios somos a necessidade. O que esta palavra nos diz, irmãos? E em jeito refletivo nós precisamos de pensar: onde é que nós já desistimos de confiar no poder de Jesus? Em que momento é que nós achamos que nada destas situações que nós consideramos não vão mudar? Em que momento é que nós já achamos que não vale a pena esperar que aquela situação mude? Em que momento é que nós já achamos que não vale a pena esperar que a vida daquela pessoa mude? Em que momento é que nós passamos a achar que a nossa vida já não vai mudar? Que já não há essa possibilidade? Deixamos de confiar no poder de Jesus. Deixamos de confiar no poder de Deus para mudar tudo. Um paralítico, 8 anos. Outro paralítico, 38 anos. 2 vidas que já não existem e que pelo poder de Jesus são restauradas. Onde é que nós deixamos de confiar no poder de Jesus, irmãos? O que é que pode ser comparado a uma coisa como esta?
O poder de Jesus não está separado por épocas. Nós não podemos nunca considerar que este poder que nós vemos aqui operar ficou lá atrás. Ficou no livro dos Atos. Ficou no passado. Hoje não é o mesmo. Como é que nós podemos pensar uma coisa dessas? O poder de Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Jesus continua a operar. Jesus continua a curar paralíticos espiritualmente. Jesus continua a levantar mortos. Jesus levantou-nos a cada um de nós, mortos nos nossos delitos e pecados, impossibilitados de chegar à presença de Deus. Como é que nós estamos a deixar de confiar no poder de Jesus? Quando é que nós deixamos de confiar no poder de Jesus? Mas o terceiro aspecto é que quando a igreja confia no poder de Jesus, algo acontece. Quando a igreja confia no poder de Jesus, algo é inevitável. É que as pessoas começam a perceber quem Ele é. Começam a conhecê-lo. Começam a olhar para Ele. Porque onde Jesus está presente, irmãos, pessoas continuam a crer. Pessoas continuam a arrepender-se. Há a garantia dada pela palavra de que Deus continua a salvar pessoas. Deus continua a salvar pessoas. Dois contextos diferentes. Duas cidades diferentes. O mesmo resultado. Versículo 35. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Vendo aquele paralítico que estava numa cama há 8 anos, os habitantes de Lida e de Sarona, uma cidade próxima de Jope, até cerca de 80 km de Jope, ouviram falar de que aquele homem tinha sido curado. E o que é que aconteceu? Converteram-se ao Senhor. Em Jope, versículo 41, Pedro apresenta aquela mulher viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope. O que é que aconteceu? Muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor. Depois da cura de Enéas, depois da ressurreição de Dorcas, o texto é claro, muitos creram no Senhor. E Lucas é intencional. Lucas não escreve ao acaso. As pessoas não creram em Pedro. As pessoas não passaram a seguir Pedro como sendo o Jesus número 2. Vamos seguir este homem porque ele faz as mesmas coisas que Jesus fazia. Vamos seguir este homem porque ele também levanta paralíticos como Jesus fez. Vamos seguir este homem porque ele também ressuscita pessoas mortas como Jesus fez. Não é isso que acontece. Muitos seguiram o Senhor. Muitos creram no Senhor. Os milagres, irmãos, nunca são o fim da história. Nunca são o ponto final. Os milagres apontam para alguma coisa maior. Apontam para quem Jesus é. Apontam para o seu poder. Por isso, é que a consequência dos milagres são e é pessoas a crerem em Cristo Jesus e pessoas a serem salvas. Isto leva-nos à missão da igreja. Uma missão que continua viva. Uma missão que continua viva, irmãos. Deus continua a salvar e Jesus continua a chamar pessoas para si. O poder de Deus é visto em Jesus a salvar pessoas e chamar pessoas para si. Então a nossa responsabilidade, como foi a de Pedro, não é produzir resultados ou apresentar a Deus resultados daquilo que nós podemos fazer, mas é tornar Jesus visível. Tornar Jesus visível através da nossa vida e do nosso testemunho. É que as pessoas olhem para nós e vejam: ali está Jesus. E creiam em Jesus por causa do nosso testemunho, que aponta não para nós mesmos, mas para Jesus. Mas não tenhamos dúvidas, não deixemos de crer nisto também. Onde Jesus é visto, pessoas continuam a crer no Evangelho. Se nós queremos que mais almas se agreguem ao corpo de Cristo, nós só precisamos de fazer uma coisa: apontar para Jesus. Apresentar Jesus às pessoas. Apresentar o Evangelho de Cristo às pessoas. Porque Ele continua a salvar pessoas. Não tenhamos dúvidas. Ele continua a salvar pessoas. O versículo 43
apresenta-nos um aspecto curioso. Diz-nos que Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Este versículo funciona quase como uma ponte para o que vem a seguir no capítulo 10, que veremos no próximo domingo. E é um momento de viragem, sem dúvida, no livro dos Atos. O texto diz-nos que Pedro ficou em Jope, nesta cidade de onde Dorcas era, mas ficou na casa de um homem particular. Era um homem que tinha uma profissão particular, era um curtidor. E para o povo judeu, um curtidor era alguém que tinha uma profissão impura. Porquê? Porque mexia em peles de animais mortos. Ok? Era uma pessoa impura, uma pessoa com os quais nenhum judeu de bem se deveria dar. O que é que Deus está a fazer? Deus está a preparar o coração de Pedro. Deus está a fazer uma preparação. Deus está a trabalhar silenciosamente para aquilo que vem a seguir, que é o Evangelho chegar a um gentio chamado Cornélio. Deus faz milagres visíveis, como aqueles que vimos com Enéas e com Dorcas, mas não nos esqueçamos, e este versículo 43 não nos deixa esquecer, que Deus também prepara mudanças profundas silenciosamente. Deus também prepara mudanças profundas silenciosamente. Há coisas que nós às vezes não vemos e que Deus está a fazer. Há coisas que nós às vezes não vemos e que Deus está a fazer na nossa vida e na vida da nossa igreja. Irmãos, Atos 9 mostra-nos uma igreja em movimento porque Jesus está presente. Jesus está. Ela vê as necessidades, ela confia no poder do Senhor e ela continua a ser usada para que muitos creiam no nome de Jesus. A pergunta no final não é se Deus ainda pode agir desta forma. A pergunta não é essa. Será que Deus ainda faz o que fez aqui? Essa não é a pergunta-chave. A pergunta é se nós vivemos como uma igreja que acredita que Jesus faz estas coisas e que continua a fazer estas coisas. A pergunta é se nós vivemos a nossa vida individual e como igreja, crendo que Jesus, presente no nosso meio, faz isto. Faz isto. Irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos para as necessidades à nossa volta. Que o Senhor fortaleça a nossa fé e nos use para a sua glória. Temos dito isto também muitas vezes. A igreja não avança por programas. Temos dito que a igreja avança pelo poder do Espírito em si. E hoje dizemos que a igreja avança pela presença viva de Jesus no nosso meio. Para quem se sente paralisado, para quem olha para estas passagens e se identifica mais com Enéas e com Dorcas, a mensagem é muito clara. O mesmo Jesus que curou Enéas, o mesmo Jesus que levantou Dorcas da morte, o mesmo Jesus que salvou tantos e tantos aqui presentes, é o mesmo Jesus que continua a chamar pessoas a levantarem-se do seu leito, a levantarem-se da morte e a seguirem-no. Segue Jesus. Confia no seu poder. Confia nele. E creiamos que Deus está a agir em nós, mesmo que o faça silenciosamente, para a sua honra, para a sua glória e para a nossa bênção.